do programa Pauta Livre. Quarta-feira, 29 de novembro de 2023. E aqui estamos nós da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Eu já começo informando a vocês que, claro, está acontecendo o jogo lá em Cuiabá. Cuiabá que está enfrentando ao Internacional de Porto Alegre. E que o Inter pensa em vencer para uma possibilidade de conseguir uma Sul-Americana, uma vez que já, teoricamente, se livrou do Z4. Mas eu espero que vocês nos deem informação durante a nossa programação. O dia hoje, lindo, ensolarado aqui na nossa região. Embora que tenha previsão de chuvas, o tempo se apresenta lindo. Então, nessa noite de quarta-feira, nada melhor do que vocês estejam conosco para curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo. E, como sempre, esse aqui é um estúdio tão somente do nosso preâmbulo, em que nós damos só um toquezinho do que nós teremos dentro da nossa programação. Mas o objetivo principal é que vocês não nos deem essa chance, que estejam conosco e comentem também as notícias que nós estamos dando aqui e também nos tragam informações, porque o principal objetivo do programa é uma conversa entre amigos. E é por isso que eu espero que vocês conosco primem para que continuemos com essa qualidade lá no Estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês. No Estúdio 2, preâmbulo, com as informações que nós temos, dentre muitas. Muito agitada a nossa política. O presidente Lula está lá nos Emirados Árabes para falar sobre o clima, com o príncipe que ele vai se encontrar. Quando era na época do presidente Jair Bolsonaro, era dito que ele estaria se apresentando ou conversando com um ditador. Agora não, agora ele é um companheiro para acordos comerciais. Novo governo, novas concepções desses encontros. Mas, dentro dessas notícias e muitas outras, também nós temos que o brasileiro preso por ligação com o Hezbollah mudou a versão em depoimento e disse que recebeu uma oferta de 100 mil dólares para matar aqui no Brasil, matar pessoas ligadas a Israel. Esta aí então mudou a versão. Também um crime muito terrível que nós tivemos, até anotei para o nosso preâmbulo. Um homem foi preso em Sorriso, lá no Mato Grosso, uma cidade paradisíaca. Ele matou e estuprou uma mulher de 46 anos e mais as filhas de 10 anos, 13 anos, 19 anos. E ele diz que estava drogado. O marido dela estava viajando, uma vez que ele é caminhoneiro. Triste uma informação dessa. Também nós temos que dar alguma informação do indicado pelo presidente Lula, que é o Flávio Dino, o ministro da Justiça e da Segurança. Mas cabe ao Senado agora questioná-lo sobre o notável saber jurídico. Mas há algumas informações que nós estamos dando a vocês, que se vocês não sabem, uma das cidades mais pobres do Brasil estão no Maranhão. E ele prometeu, quando governador, tirar essas cidades da pobreza. Ele governou 8 anos o estado do Maranhão. O índice de criminalidade é imenso. Agora vamos ver. Agora o pleito dele, ele foi juiz por uma época, mas quase que não exerceu a função. Depois foi eleito senador, que também não exerceu o cargo de senador, porque assumiu a Justiça e a Segurança. Esse é o Flávio Dino, indicado ao ministro do Supremo Tribunal, aquele cargo vitalício que o Senado está tentando
dar um tempo para esses ministros, mas enquanto isso não acontece, hoje o que importa é que são cargos vitalícios. Também outro indicado que o presidente Lula deixou aqui, esse presente para nós, uma vez que ele se restabeleceu daquela cirurgia que ele havia feito no fêmur, fez fisioterapia, esteve contido no Palácio do Planalto, despachou, mas agora se teve como melhor e já viajou, está nos Emirados Árabes e logo depois irá para a Alemanha. E parece que depois irá também para a África. Tudo isso agora, novamente, as suas viagens, acompanhado da primeira-dama, que essa é a sua inseparável parceria, a Janja. Também, aquele indicado por ele, o Paulo Gonet, à Procuradoria-Geral da República, foi aprovado, inclusive acharam muito bom os ministros atuais do Supremo Tribunal, dentre eles Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Mas Gilmar Mendes já foi sócio dele em outra oportunidade, lá dos anos de 88 até 2017. Eles tiveram um instituto, é o IDP, e depois as ações dele foram vendidas ao filho de Gilmar Mendes, em que toda aquela entidade ficou por conta da família do Gilmar. Então já tem uma ligação aí estreita sobre eles. Inclusive a imprensa já disse que poderá mudar o rumo daquelas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez que na PGR não será mais o seu antecessor, que era o Augusto Aras. Mas nós comentaremos isso no programa, claro que se vocês assim o quiserem. Também o Israel está investigando a alegação de Hamas, do grupo terrorista Hamas, de que um bebê de 10 meses, que seria o refém de menor idade que estaria por conta deles, mas agora já disseram que familiares do bebê, inclusive a mãe, haviam sido mortos anteriormente por bombardeios de Israel, mas isso não havia sido noticiado. Seria um trunfo, seria um trunfo de um refém que eles não tinham para negociar, e agora é que eles disseram isso. Está sendo feita uma investigação profunda. Em nomes, em idades, nós daremos lá na nossa sinopse. Também uma comissão do Senado agora aprovou um projeto que torna crime a prática de bullying e o cyberbullying. É a nova geração e novas estruturas. E o Senado está aí aprovando isso. Também o Senado aprovou um projeto que aumenta a pena de crimes de feminicídio contra mães, é aprovado em comissão no Senado. Aquele grande jogador do Grêmio, o Luis Soares, ele recebeu a medalha de cidadão de Porto Alegre, mas ele já disse que é irredutível. O seu destino será, após o final do ano, o Inter de Miami. Também é uma exigência não só dele, ele fechou o contrato lá, mas também dos seus familiares. Quanto à inflação, pressionado por alimentos, a prévia da inflação no Brasil tem uma alta de 4,84% em 12 meses. O presidente Lula diz que o Brasil pode sonhar com a balança comercial de $1 trilhão, mas só que o prazo é bem longo, lá em 2030. Comprovação não teremos, porque ele já não será o presidente, mas ele deu esta previsão. Já o chanceler brasileiro diz que Gaza está sendo destruída em nível inaceitável. Mas como vocês sabem, a concepção dele é a mesma do presidente do Brasil, né? Que quem está cometendo atrocidades é Israel e não o grupo terrorista, o Hamas,
que é quem mantém aquele povo palestino como seu refém, inclusive como seus escudos. Também aqui no Brasil, cresce o número de graduados trabalhando em postos de menos escolaridade no Brasil. É a crise do desemprego. Mas, segundo a imprensa e o IBGE, o desemprego caiu no Brasil. Mas aí está esse estudo, uma comprovação de que isto não é real. Pessoas bem instruídas, com alto grau de intelectualidade, estão pegando que eram considerados subempregos pela falta de empregos e de expectativa futura, senão eles ficariam desempregados. Também a expectativa de vida dos brasileiros caiu para 75,5 anos após a pandemia. Quem disse isso também é o IBGE. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite sancionou a lei que reajusta e amplia o auxílio-refeição para os servidores estaduais do Rio Grande do Sul, aqueles que estão na ativa, né? Mas reajuste ou reposição do funcionalismo público continua zero, nada a receber, além de que houve uma perda em seus salários, porque ele inventou de que os funcionários, sócios do IP Saúde, teriam que cobrir o rombo com a cobrança inédita por dependentes e ainda por faixa etárias. É o nosso governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Também no interior do estado, um árbitro amador foi condenado a mais de 25 anos de prisão por homicídio. Ele matou uma pessoa após uma partida de futebol. Isto foi na nossa terra gaúcha. Em nomes, nós daremos lá na nossa sinopse. O governo gaúcho também anuncia a transferência de recursos para mais 15 municípios afetados pelas enchentes. Também o governo gaúcho seleciona uma empresa para monitoramento meteorológico de Porto Alegre e região metropolitana. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o pagamento do 13º salário reforça a expectativa do comércio gaúcho por incrementos das vendas de final de ano. Nós esperamos que realmente eles consigam esse objetivo. Já na economia, a expectativa de vendas na Black Friday foi atingida pela metade dos lojistas em Porto Alegre. Então, já não foi tudo aquilo que eles esperavam. Em muitas situações, o pessoal até disse que havia seria um Black Fraud, porque manipularam os preços e não foi todas aquelas vantagens que eles estariam oferecendo aos clientes. O ministro do Trabalho também diz não ser contra a desoneração da folha de pagamento das empresas, mas a reforma tributária deve trazer uma contrapartida. Segundo ele, né, é o ministro do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal também deve julgar até o fim deste ano a licença paternidade, pauta verde e restrições à indicação políticas em estatais. Tudo isso será julgado até o final do ano, segundo disse o Supremo. A inflação do aluguel também aumentou para 0,59 em novembro. Isto é no Brasil. O presidente Lula, com as indicações dele, ele diz que Flávio Dino e Paulo Gonet eram as melhores pessoas que ele poderia indicar ao Supremo e à PGR. Uma juíza de Santa Catarina foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça após gritar e obrigar uma testemunha a falar, chamá-la de excelência. Isto aí era uma sessão online, foi de grande repercussão, já aconteceu há uns dias atrás, foi no início do mês, e agora é que foi divulgado, foi em Xanxerê, em Santa Catarina. Vamos esperar
pelo que a gente viu nas redes sociais e na imprensa, a juíza estava totalmente desequilibrada, mas que gritando com a pessoa, desconsiderando o que ele falou no seu depoimento, e encerrou dizendo que se ele achasse ruim, que apelasse, inclusive gritando com ele e mandando que ele calasse a boca. O respeito tem que ser mútuo. A testemunha, cada um tem o seu lugar no julgamento. O Ministério Público, a Defensoria e a juíza, ela é uma mediadora, mas estão todos ao mesmo nível num julgamento. Mas vamos esperar que o Superior Tribunal tome as providências devidas que essa juíza merece. Também o governo brasileiro, o governo federal, confirmou a transferência de 8,7 bilhões a municípios para cobrir perdas de arrecadação do ICMS. Mas aqui no estado, o governador Eduardo Leite, alegando essas perdas, insiste em aumentar a alíquota do ICMS de 17% para 19,5%, o que nós perdemos em muito para o nosso estado vizinho, que é Santa Catarina, que está cada vez melhor na sua economia. Também os estados calculam perdas de 109 bilhões de reais com mudanças em regras do ICMS. São notícias que não se enquadram, mas estão na nossa imprensa e nós estamos dando a vocês. Depois de 4 meses de queda, a arrecadação do governo federal volta a crescer em outubro e chega a 215 bilhões de reais. O ex-ministro do Supremo Tribunal, o Ricardo Lewandowski, viajou na comitiva com o presidente Lula para os Emirados Árabes e é cotado também para assumir o Ministério da Justiça, embora eu acredito que não seja o próprio. Também está na corrida a ministra da Infraestrutura, a Simone Tebet, também está nessa corrida para o Ministério da Justiça e Segurança. E ela mesma já declarou que existe a possibilidade de desmembrar esses ministérios entre Justiça e Segurança, que existe orçamento para isso. Mas parece que o gabinete não pensa desta forma. Já disseram que não há, o Rui Costa disse que não há possibilidade de que se desmembre esse ministério. O Senado também aprovou o que foi chamado de PL do veneno, que acelera o registro de agrotóxicos no Brasil. A Alemanha também vê a visita do presidente Lula como chance de aprofundar as parcerias. O ministro do Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes, manda soltar preso por atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Eu acho melhor ele acelerar essas solturas, porque muitos estão sem acusação formal, o que já está se contrapondo à lei, e inclusive os protestos que houveram lá no domingo em razão do Cleitão, que foi morto, que morreu na Papuda, que o Supremo já declarou, logo o presidente do Supremo, que foi por causas naturais, um ataque cardíaco. Também mulheres têm direito a acompanhante em atendimento de saúde. Está estabelecido numa nova lei. Aquela ministra que está sujeita e é candidata a assumir o Ministério da Justiça e Segurança, a Simone Tebet, ela defende a divisão do Ministério da Justiça e da Segurança e diz que há orçamento para isso. É a opinião dela. Um pouco de futebol, lembrando que o Grêmio enfrenta na Arena amanhã o Goiás. E ainda naquela luta, porque matematicamente existe a possibilidade de alcançar o título do Brasileiro. Mas o treinador Renato diz que ainda muita coisa pode acontecer, mesmo depois daquela goleada sofrida pelo Grêmio diante do Atlético Mineiro. O ministro Flávio Dino, ele afirma que tem votos suficientes para ser aprovado pelo Senado para a vaga
do Supremo Tribunal Federal. O Senado também aprovou a taxação dos super ricos. E agora o texto segue para a sanção do presidente. O PL também protocola um pedido de cassação do Janones, deputado federal, na Câmara dos Deputados. Como os senhores devem saber, houve uma acusação de que ele fazia não só rachadão com seus assessores, e dizia ele para cobrir a campanha que ele deve fazer para prefeito de São Paulo. Mas não era pouco dinheiro que ele pegava, era muito dinheiro, segundo a denúncia. O Abel, o treinador do Palmeiras, agora ficou balançado com a proposta do Al Sadd, e pela primeira vez Palmeiras teme perder o seu treinador, que eles oferecem muito dinheiro. Quando eles têm interesse, a oferta deles é irrecusável, pelo menos em questões financeiras. Aquela vítima do Daniel Alves, que no início dizia que não queria, não pensava em dinheiro, indenização e somente em a sua honra, mas agora ela diz que não abrirá a mão de receber indenização. Tudo pelos valores ou pelo dinheiro, né? A ex do Neymar, a Bruna Biancardi, ela diz que o pessoal deve ignorar e não usar mais o nome dela com conexão a Neymar. Ela se declarou que agora ela já é separada dele e não tem mais nada com ele. Também no Rio de Janeiro, um suspeito de matar um agente da Força Nacional se entregou, porque a situação dele realmente não seria nada boa caso ele não se entregasse. O governo também reduziu o teto de juros do consignado para servidores federais. O pagamento do Bolsa Família de dezembro, ele será antecipado. Já tivemos essa informação. Também um temporal causa alagamentos e deixa bairro de São Paulo em estado de alerta. Segundo vocês devem saber, as inundações e enxurradas de São Paulo estão muito preocupantes. E com isso, nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos lá ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, conversar com os nossos amigos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo.
Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. 23 graus a temperatura. Começamos atrasado o nosso programa, que normalmente nós começamos sempre 21 horas. Hoje houve um atraso de 4 minutos em razão da oscilação da nossa internet. Vamos ver o que esperamos. Temos 500 mega aqui nos nossos estúdios de internet, mas a oscilação é terrível. Eu acredito que na área de vocês também esteja acontecendo isso. O 5G do Brasil é uma piada, e por isso que diz que nós temos uma má internet. Mas eu espero que ela se mantenha agora, pelo menos que não cause nenhum transtorno no nosso programa, uma vez que já tive que atrasar um pouco, porque o sinal era muito fraco, embora que o nosso programa de divulgação ou de produção é o OBS Studio. É um programa que, embora tenha sempre o fundo virtual, mas é um programa muito pesado, e a internet fica oscilante e me preocupa. Por isso que eu digo, se caso vocês não sejam respondidos em alguma intervenção, mantenham contato novamente conosco, que pode ser um corte na internet. O coloradaço, o nosso amigo aí, o Zé Sanguiné, não entrou conosco. Será que ele está tão preocupado com o jogo do Inter? Mas o Inter está vencendo. Quando eu assisti o primeiro tempo, estava 0-0, uma situação ruim para o Inter. O jogo estava parelho, mas passou muita dificuldade com o Cuiabá, uma vez que lá eles são acostumados com essa temperatura muito alta, 37 graus, anunciava lá. Aqui conosco 23 graus essa hora, que é uma temperatura muito alta. Mas eles se dosaram, e como vocês sabem, o Inter, normalmente até o pessoal acredita a uma má condição física, de que no segundo tempo sempre decai de produção. Nós esperamos que isso não aconteça, mas aconteceu o gol no segundo tempo, o nosso centroavante, a base, a salvação do nosso time, que é o Ener Valencia. Como o Grêmio também tem a salvação dele, que é o Luiz Soares, que inclusive foi condecorado, e eu teci comentários ali com o Henrique da Silva e Silva, que diz que foi meritória a homenagem a ele, e eu vou responder durante a interagir com vocês, aí falando, antes eu interagir por escrito. Mas tudo isso é só para dizer que nós ainda estamos aqui no Estúdio 2, mas já vamos passar direto para o Estúdio 1, até para interagir com os nossos amigos. A preocupação persiste, mas nós deveremos vencer a nossa live tranquilamente, inclusive que entrou pouco público no dia de hoje. O Jorge Antônio também só entrou, ele é gremista, né? Mas deve estar secando o Inter, mas ele está mais preocupado olhando, diz ele que está olhando é Flamengo, que o Flamengo está sendo goleado lá pelo Filipão aí, e o Alexandre Marques também, como comenta muito de futebol, também está ali. O meu irmão Coronel Severo, eu já havia comentado, ele está lá em Canela e Gramado com a sua esposa, está viajando, aproveitando, de vez em quando ele dá uma interagida conosco, até nos manda um vídeo, mas nesta oportunidade nem vamos pedir que seja diferente. Parabéns a ele que está com a sua esposa e aproveitando. Nós aqui, a todo momento, poderá olhar, estará na nossa plataforma o nosso programa. A única coisa que ele não consegue é interagir conosco na live. É isso aí. Mas agora sim, vou dar uma ida. Agora entrou nesse momento o nosso amigo Betão. Mas daqui a pouquinho eu vou responder a ele. Ele é colorado, tá tranquilo, o Colorado tá vencendo, e ele diz assim que tá criticando o plantel do Inter, tá pedindo mudanças, mas também ele diz que o Alan Patrick não é um bom jogador, e eu considero um dos melhores, que a base
do Inter é Alan Patrick preparando e o Ener Valencia botando para dentro, o Rocher ali na defesa, tudo isso, e ele não vê desse jeito. Mas vou dar uma ida lá no Estúdio 1, até para cumprimentar hoje, que não podemos deixar de enumerar, pelo menos no início, estamos aqui no outro estúdio, Estúdio 1, como sempre eu digo, inédito mais uma vez, para que a qualidade do nosso programa não reduza em momento algum, mesmo que com um público pequeno, porque muitos jogos importantes do Brasileirão estão acontecendo, que não em TV aberta, mas em TV, muitos em canal fechado pela Premier, e o pessoal com certeza está olhando. Número 1 hoje é aquela componente do Casal 20, a Jarnei Lima, que não falha nunca, representante do nosso público feminino, e ela nos dando boa noite, Severo, e hoje ela foi o número 1. O seu esposo, o Henrique da Silva, demorou um pouco, e nesse meio tempo entrou o nosso expert na área do esporte, do Alexandre Marques, que é do Expresso da Várzea, também Zona Norte de Porto Alegre. Claro que eles se avizinham ali. E ele diz assim: boa noite, Severo. Gol do Inter com 10 jogados no segundo tempo, gol do Valencia. Isso aí foi quando aconteceu lá, por isso que ele diz o tempo, é bom que diga. Foi lá aos 10 minutos do segundo tempo, quando nós começamos o programa, começamos a interagir com vocês, ainda não havia iniciado o segundo tempo. E no andar da carruagem, caso algo aconteça, mantenham contato conosco, que eu também fico bem preocupado de saber o resultado, uma vez que o Inter precisa vencer para pleitear agora não só fugir do Z4, já tem outras aspirações, quer chegar a Sul-Americano. E o Grêmio amanhã, quando vai jogar com o Goiás, também aspira, ainda pode aspirar ao título. Então é a dupla Grenal que está aí. Agora não teremos só mais a dupla. Lá em 2024 teremos 3. O Juventude também subiu para a Série A. E depois só entrou e nos deu uma boa noite a todos os amigos do programa Pauta Livre, que é o Henrique da Silva e Silva, o capitão Henrique, o esposo da Janei. O Alexandre Marques aí complementou, dizendo assim: o Filipão está empurrando 3-0 no Tite, no Maracanã. E até eu disse que a TV até explicando que meio constrangido, uma vez que eles não tinham um bom relacionamento, mas o Tite, como anfitrião, se obrigou, mesmo constrangido, a cumprimentar o Filipão e aí se abraçaram. Mas no futebol não tem amigos, são profissionais e o Filipão não tem nada com isso. O Atlético Mineiro está numa subida imensa de qualidade e 3-0 naquele time que o Tite já pediu, e o que ele pediu está conseguindo bons atletas, mas ainda vai custar um tempo para enquadrar o Flamengo nos eixos. Eu acredito que em 2024 o Flamengo venha com tudo. Isso tudo sobre esporte do nosso profissional, embora que o programa seja pauta livre, nós já tivemos a nossa live. Muitas informações acontecendo, mas como o pessoal comenta do futebol, nós também comentamos do futebol, mas nós temos muitas coisas acontecendo na área da política. Então o Brasil está muito conturbado e agitado. Guerra, Israel, Hamas, também está terrível, Rússia e Ucrânia também, e nós comentaremos a qualquer momento, basta que vocês interajam conosco. O Jorge Antônio também nos deu uma boa noite, ele é nosso emissário também na área do esporte, está jogando agora pelo São Borja, lá no Master 60 da Liga Canoense, e ele assim, temos no Premier só jogo grande, e realmente eu disse que o canal Premier, ele cobre muito bem o nosso futebol profissional. O capitão Henrique da Silva e Silva, do Casal 20, ele é gremista ferrenho, ele assim: o craque Luiz Soares recebeu ontem justas homenagens na Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores também, e Câmara de Vereadores. Ele disse: parabéns, Luizito, cidadão do mundo. E eu respondi, agora eu estou falando aqui ao vivo, no meu pensamento, né? Eu acho que banaliza muito uma condecoração dessa natureza. É igual ao capitão do Inter, agora já aposentado e trabalhando lá no Cruzeiro, o Andrés D'Alessandro. É uma situação bem diferente. Ele ficou muito tempo e dizia,
e dizia que ter grandes amores com a sua família na cidade de Porto Alegre. É o caso que não acontece com o Luizito. Desde que ele já veio, já foi contrariado pela sua família. E por isso que a imposição também dela é que ele fique irredutível e vai para Miami, que, segundo disse a esposa dele, os familiares querem viver lá depois na sua aposentadoria. Então eu penso que essa homenagem, eu acho que é meia descabida, embora que ele seja um cidadão do mundo e um craque realmente, quanto à qualidade técnica, indiscutível. Eu não estou discutindo isso, eu estou dizendo o quanto a dar essa condecoração a uma pessoa por pouco tempo ser considerado cidadão de Porto Alegre, uma vez que a sua passagem aqui é muito rápida, assim como ele veio, já está saindo. Aí o que acontece é igual aquela medalha de Rio Branco que o presidente Lula deu a Janja para a esposa do Alckmin, para Simone Tebet, para Alexandre de Moraes, embora que fossem 230 medalhas, mas banaliza muito. Isso aí tem que ser alguma pessoa que tenha grandes feitos. Como eu digo, numa cidade, alguém considerado ou homenageado como cidadão da cidade, ele tem que se dedicar muito à cidade. E não, vamos dizer, a um time de futebol, igual o Luizito ali, ele é um craque do Grêmio, e comparando ainda com o André D'Alessandro, ele tinha muito projeto, ajudava muitas pessoas pobres. São coisas, por isso que eu estou comparando um com o outro, a razão de justificar o meu pensamento de que foi intempestiva essa decisão. Eu acredito que a Câmara de Vereadores ou até a Assembleia Legislativa tem muitos outros projetos. É igual um vereador que se preocupa só em dar nomes às ruas, pouco ele ajuda a comunidade, sendo que a finalidade maior não é esta, é trazer lá da sua comunidade, onde tem o seu curral eleitoral, e mesmo de outros lugares, ao prefeito as gritas da sociedade e para tentar melhorar a cidade. Isso é normal. Depois entrou o nosso amigo Cacau, que é o Luiz Carlos Cícero, e ele disse: boa noite, programa Pauta Livre, abraço a todos. Estou falando direto de Arroio dos Ratos. Antes ele ficava lá durante a semana em Pantano Grande, mas agora mudou a sua localidade de atividade, mas lá no final de semana, aí sim, ele volta para a Fazenda Vila Nova, em que sempre tem jogos, agora com os amigos do Cacau. Ele, por 6 anos, ele foi da diretoria do Rude Bar Master lá de Bom Retiro do Sul, mas agora ele achou seguir em carreira solo, ser realmente o organizador dessa equipe que faz muitos jogos muito bons em Fazenda Vila Nova, que são os amigos do Cacau. E eu questionei, porque não sabia, sempre é bom que a gente saiba qual o time de coração dos amigos, e se eu havia perguntado em outra oportunidade, não lembrava. Perguntei se ele estava secando ou assistindo e torcendo pelo Inter, e ele disse: sou colorado. Então eu estava torcendo e eu respondi que também sou colorado. Ele diz: vencendo, claro, graças à informação do nosso expert na área do esporte, do Expresso Tavares, que é Alexandre Marques, que logo que começamos ele já avisou: 1-0, gol do Ener Valença, 10 minutos de jogo. E eu, que estou aqui também preocupado no programa, além de todos esses cuidados da internet oscilando, estar olhando o lado técnico, a qualidade de imagem e de som, tudo nos preocupa. E já começamos 4 minutos atrasados do programa em razão de tudo isso. E claro que ficamos contentes com o público, embora que seja menor no dia de hoje, mas eles estão conosco. Agora sim, falou aquele que acorda com as galinhas. Já foi muito boleiro do nosso amador e do Varziano, principalmente em Canoas. Depois da Covid, se refugiou com a sua esposa lá na sua área de lazer, que foi em Marisul, e por lá ficou no nosso litoral norte. É o Betão. E ele diz assim: boa noite, amigos do Pauta Livre. Plantel do Inter é péssimo. Olha que ele é colorado, mas é um crítico ferrenho do futebol.
Tonho da Lua não existe. Esse ele fala que é o Cudê, o treinador. Eu tenho que interpretar o linguajar do nosso amigo e crítico, embora aqui colorado, do time do Inter. Ele diz assim, ó, pior time da última década. Claro que essa é a impressão dele, e realmente é um time que não nos dá confiança. É muito ruim. E ele continua dizendo assim, ó, tem jogador que não jogou nada e quer aumento. Vai catar coquinho. É isso aí, é a expressão dele. E ele diz assim, o Caxias subiu para a Série C. Parabéns aos gringos, Juventude e Caxias. Então, o Série C, o Caxias, e Juventude para a Série A, e o Alexandre Marques é o nosso expert. E o Betão, isso aí. O Alexandre Marques assim, ó, gol do Hendrick, Palmeiras 1, América Mineiro 0, com 5 jogados. Terminou o jogo no Maracanã. Então tá a vitória do Galo sobre o Flamengo, que agora o Galo tá lá na luta mais ferrenha ainda pelo título. Aí, complementando aqui o Alexandre Marques assim, ó, o jogo do Inter com 35 jogados está controlando a partida. O Santos se complicou, tomou 3-0 do Fluminense. Ontem, o Vasco também se complicou. Amanhã o Goiás vai cair. Assim vai ficar uma vaga para rebaixamento. Ele já está fazendo a previsão dos rebaixados. E já está contando isso, que ele é colorado, né? Mas é um crítico e conhece o futebol. Já está contando com a vitória do Grêmio Porto-Alegrense. Embora que seja co-irmão, mas adversário do nosso Inter. E ele diz assim, acho que não foi comentada na segunda a conquista do time feminino do Inter, no domingo na Arena. Com um empate se tornou campeão gaúcho, claro que comentamos. Inclusive, nós trouxemos a informação ali no preâmbulo, que o Inter empatou em 1-1, mas como havia vencido a primeira partida, sagrou-se campeão do feminino, campeão gaúcho. E, pelo que se sabe, um dos únicos títulos desse presidente que está aí. Mas agora a oposição Chapa 2 vem com tudo. E, com certeza, eu acho que ele não vai continuar na diretoria do Inter. Dizem que uma má gestão, é a impressão que tem. Eu não acompanho muito os bastidores administrativos, mas o pessoal realmente não está nada contente com essa diretoria, embora tenha feito grandes contratações, gastou muito dinheiro, mas não conseguiu montar um time confiável. Bateu na trave em quase todas as competições que participou. O Betão disse assim, ó, será que o Goiás cai amanhã? Não tem jogo jogado. Ele está dizendo, olha, Alexandre, o Betão não está tão crente da vitória do Grêmio como tu aí. Mas vamos ver, tá valendo o debate aí. São agora 21 horas e 49 minutos, ainda temos 11 minutos de programa, embora que tenhamos começado um pouco atrasado, mas nós vamos encerrar 21 horas. E agora sim, o Alexandre Marques está sempre esperto. Gol do Inter, Pedro Henrique com 44 jogados. E gostei da tua camisa, Cruzeiro. Ela é azul, né? Não sei se em homenagem ao Cruzeiro, mas ao Grêmio é que não é, Betão. Com certeza não é do Grêmio essa camisa. Pode dizer que pode dizer que seja do Cruzeiro aí, que o Cruzeiro que deu uma respirada aí, esteve quase ali para ser rebaixado, mas uma vitória fez com que elevasse a moral dele. Enquanto isso, eu retorno então aqui ao Estúdio 2 para ler alguma coisinha da nossa sinopse, já que o programa é pauta livre e falamos quase que só no esporte, mas não importa, vocês é que destinam o nosso programa. Quem achar que esse assunto não está legal, coloca para outro lado, mas é o que o pessoal debate. Mas nós temos muitas informações, inclusive, da política. Por exemplo, em São Paulo, foi um caos na paralisação das linhas públicas do metrô, que foi no dia de ontem, né? As iniciativas privadas
operaram normalmente. É política contra o governador. Ainda continua, são sindicatos que organizam essas greves, e o governador é o Tarcísio, ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, e no momento deve ser o mais cotado, no dia de hoje, a provável candidato à presidência da República. E com isso a esquerda e, consequentemente, os sindicatos não gostam. Mas um exemplo vivo da possibilidade ou a necessidade de privatizar é que as linhas que são privatizadas trabalharam normalmente, as públicas é que paralisaram. Então, nada mais do que eles demonstrarem que realmente esse trabalho tem que ser privatizado. Também o presidente Lula vetou a aposentadoria integral, indenizações e licenças a policiais civis brasileiros. Os policiais civis que apareceram até nas redes sociais fazendo muita campanha pela vitória do Lula, com certeza eles não devem estar nada contentes com essa decisão. Eu até falei quando interagi nas redes sociais que eu também sou policial civil, mas eu sou inteligente, o meu voto não foi para o presidente Lula, com certeza. E eu acredito que muitos policiais civis com essa atitude não estão nada contentes. É o caso aqui do Isaac Ortiz, que é o presidente da UGM no Rio Grande do Sul, que até colocou reivindicações ao Lula quando fez essa visita. Mas agora também não está nada contente, até com o governador Eduardo Leite, que na real foi eleito graças ao PT e está massacrando o funcionalismo público e, consequentemente, também os policiais civis. Além de todas as guerras que estão acontecendo lá na Ucrânia nesse final de semana, e também pegou parte da Rússia, ventos fortes e nevascas deixaram 10 mortos e 23 feridos, e também pegou uma parte da Rússia. Eles dizem até que o general Tempo está lutando contra aqueles países, além da guerra que se arrasta por tanto tempo. Agora o inverno terrível, e esse é o segundo inverno que eles vão passar se guerreando, o que é muito triste, lamentável também para os soldados que estão nessa guerra, e é triste para todas as pessoas. A guerra não agrada a ninguém e só causa mortes e destruição. Por exemplo, as instalações presidenciais como o Palácio do Planalto e a Granja do Torto irão receber reforço de câmeras e vidros blindados. Em gestões anteriores, um presidente não precisava todas as precauções. Imagine ter que ter câmeras e vidros blindados, não só no Planalto, também na Granja do Torto. Que temor, hein? Não é possível. É isso aí. E o Betão disse assim, ó: Nataluz, namorada do Vale de Gravataí, excelente iniciativa. Eu já ouvi o Betão e eu até perdi essa oportunidade. Quando tu havia me falado, eu não acompanhei e perdi. Até recebi uns comentários no dia de hoje de uma vizinha minha que participou, disse que foi uma excelente festividade, o Natal Luz, que foi feita aqui na Morada do Vale 1, em Gravataí. Eu morando aqui do lado e perdi esta oportunidade até de fazer alguma cobertura e colocar no nosso canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo. Mas noutra hora, noutro momento, com certeza, não perderei esta oportunidade. O indicado Flávio Dino diz ser comunista, indicado ao Supremo, e ele diz: sou comunista graças a Deus, e que ele segue as ideias de Lenin e outros ditadores da nossa história. É isso aí. E o Betão disse assim, ó: dia 3, agora no domingo, terá de novo o Natal Luz. Aí eu estarei presente, Betão. Com certeza vou comparecer desse, embora que disse que aquele primeiro foi muito bem organizado. Mas nesse do domingo eu deverei comparecer, inclusive vou fazer uma cobertura e colocar no nosso canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo.
Na Índia também, uma boa notícia nós tivemos foi no dia de ontem. 41 trabalhadores que estavam presos num túnel que havia desabado. E eles ficaram ali 17 dias. Tinha sido após um deslizamento de terra. Mas ontem eles foram resgatados, todos com vida, e foram medicados no hospital, mas nenhum com gravidade, só por causa do tempo que estiveram confinados. Então, notícias boas no mundo. Fufuca, que é o novo ministro do esporte, não é tão novo, ele já assumiu há um tempinho aí, no lugar da petista Ana Moser. Então, mais uma mulher tirada de primeiro escalão do governo e colocada por um homem, e não é do PT, ele é do Centrão, é as coligações políticas. Mas o Fufuca, o ministro do esporte, agora ele fez uma limpa e substituiu toda a equipe da ex-ministra Ana Moser, que saiu, mas por 6 meses ela continua ganhando salário de ministra, graças às benesses do governo atual. Outros governos não tomariam essa iniciativa, embora que ela esteja contente, mas moralmente não é uma boa ter sido demitida, uma vez que ela é do partido do governo, que é o PT. O Rui Costa, ele diz abertamente, ele é o chefe da Casa Civil ali do governo Lula, ele diz abertamente que ele apoia terroristas que cometem crimes contra Israel. E ele é o ministro da Casa Civil. Mas não esqueça que ele é um sindicalista e ele foi governador da Bahia por um bom tempo. É aquele estado em que a segurança está precária e as forças de segurança estão tentando coibir a criminalidade. Esse é Rui Costa. Realmente ele se assume apoiador de grupos terroristas, está na gestão do atual presidente. Fafá de Belém, ela fará show em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas não esqueçam que é aquela que malhou muito os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro e ferrenha apoiadora de Lula. Eu não irei assistir ao show dela com certeza, mas os filmes que estão acontecendo, eles não se lamentam muito, que estão todos financiados pela Lei Rouanet. Inclusive agora o Iê, o Sérgio Malandro, disse que vai fazer um filme e convidou a ex-rainha dos baixinhos, a Xuxa Meneghel. Eu acredito que o filme dele já vai começar fracassando, uma vez que o boicote a essas pessoas está sendo muito grande. 2 policiais, sendo um da Força Nacional, um de Alagoas e o outro do Acre, na terça-feira, no dia 28, ontem, eles, ao abastecer um carro numa comunidade, no complexo do Chapadão, eles foram assaltados e roubaram as suas pistolas. Mas o batalhão da área se organizou rapidamente, fez uma varredura no local e as pistolas que haviam sido roubadas foram encontradas num terreno baldio. Ninguém foi preso, essas pistolas tinham todo o logo do governo federal e da Força Nacional e elas foram abandonadas porque na marginalia eles pegam fogo a armas dessa natureza. O deputado federal André Janones, ele é acusado de fazer rachadinha ou rachadão, pensem como queiram, pela quantidade que ele diz que ele pede que seus assessores deixem parte de seus salários para gastos na disputa da eleição que ele terá à Prefeitura de São Paulo. Se verdade ou não, será apurado, mas já alguns deputados da oposição já pediram a sua cassação. E para terminar a nossa live do dia de hoje, a sabatina de Flávio Dino pelo Senado está prevista para
o dia 13, mais o número 13, 13 de dezembro. É isso aí. E políticos foram chamados de pigmeus morais. Por quem? Pelo ministro Gilmar Mendes, por negar a possibilidade daquelas ações monocráticas do Supremo Tribunal Federal. E com isso, como tudo tem início, meio e fim, nós estamos encerrando o nosso programa Pauta Livre. Eu fico agradecido, o público hoje não foi tão numeroso, mas foi bem produtivo. O nosso muito obrigado, fiquem com Deus, e aí na virada do mês, já é o 1º de dezembro, lá na sexta-feira nós estaremos aqui e eu espero que vocês estejam conosco. Mas até lá, eu desejo que fiquem com Deus. Então, o Pauta Livre do nosso novo encontro, no mês próximo, 1º de dezembro, aquele sextou, venha fazer conosco. Nosso muito obrigado, Pauta Livre que se despede e desejando que fiquem com Deus. Até lá!